Olá, meu nome é Felipe de Pádua, sou aluno de licenciatura da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o projeto integrador do primeiro semestre de 2022, em que nós temos como tema a importância do brincar no desenvolvimento motor. A nossa pesquisa foi dividida em algumas etapas e, ao decorrer desse vídeo, eu vou explicar cada uma delas. Mas aqui nós fizemos a divisão do vídeo a partir dos seguintes itens. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre os integrantes do grupo. Logo em seguida, eu vou explicar como que foi a chegada da questão problema, né, do problema de pesquisa, e também como nós identificamos a solução. Partindo da ideia da solução, nós fizemos uma implementação prática na comunidade. E por fim, nós chegamos a uma conclusão depois de fazer todas as observações e as análises. Os integrantes do grupo, então, somos em 4 pessoas, representados pela Ana Torres, a Felipe de Pado, que sou eu, a Ivana Freitas e a Raquel Silva. E aí nesse slide, nós falamos um pouquinho sobre nós, a nossa idade, a formação que nós já temos e também um pouquinho sobre o que nós fazemos no nosso trabalho no dia a dia. Bom, pensando no problema, né, nós tivemos como desafio, um desafio proposto, justamente no projeto integrador desse primeiro semestre de 2022, tendo como base o período que nós vivemos na pandemia, mais especificamente falando sobre o período de isolamento físico que nós tivemos por conta da proliferação do vírus desde o início de fevereiro de 2020. E aí a gente começou a observar que durante esse período de isolamento, ah, as crianças elas ficaram também isoladas, né, em suas casas, e isso acabou gerando consequências no desenvolvimento dela. Aqui nós vamos falar um pouquinho mais sobre o desenvolvimento motor da criança, considerando que esse primeiro momento, né, da infância é o momento que mais tem o desenvolvimento dessa parte. E aí, pensando nisso, nessa questão do desenvolvimento motor, em que ele é moldado desde o início de vida do indivíduo até que ele atinja a idade adulta, mas nós sabemos que é na infância que é estruturado essas bases e essas habilidades motoras, né? Contribuindo para que as habilidades motoras deles, considerando a pandemia, né, e o isolamento, que essas habilidades não fossem desenvolvidas adequadamente. E aí, com isso, a gente chegou num problema, né, numa questão problema, que nós escrevemos aí, mas ela vai fazer um pouquinho mais de sentido nos próximos slides. A pergunta foi: dessa forma, quais serão as contribuições do uso da lucidade para ajudar nesse desenvolvimento motor adequado na escola MEIF Miriam Corsini Ruse? Ah, Pensando nessa ideia, né, nesse problema, a gente, claro, foi buscar uma solução para ele. Então, a partir dessa questão, nós desenvolvemos uma aula prática com a criação de todo um plano de aula, né, especificando como aconteceria tudo, com o objetivo de contribuir com a prática pedagógica na educação infantil. Essa ideia da prática pedagógica é pensando que, como nós estamos no pós-pandemia, em que as aulas já foram retornadas para o presencial, essa prática ela pode ser incluída no ensino regular. E aí, nós propusemos, né, nessa aula prática, a utilização de brinquedos e de brincadeiras lúdicas. Só que esses brinquedos nós criamos a partir de resíduos recicláveis, para que tivesse a ideia de zero custo, né? E que ele tivesse maior acessibilidade para qualquer ambiente escolar. E as brincadeiras lúdicas, elas foram pensadas para incentivar a coordenação motora dos alunos.
Além disso, nós tivemos uma proposição também que a aula fosse executada em um ambiente externo, ao ar livre, com o intuito de incentivar a socialização desses alunos, né, dessas crianças, considerando todo o período que eles ficaram dentro de casa em isolamento. Bom, como desenvolvimento dessa solução, e aí falando um pouquinho mais especificamente sobre a nossa amostra, nós escolhemos a escola MEIEF, Miriam Corsini Rosini, da cidade de Piedade, estado de São Paulo. Essa escola foi inaugurada em 1982, é uma escola pública e é mantida pelo município, onde contempla os anos iniciais do ensino fundamental. Dentro do ambiente, pensando em toda a escola, nós reduzimos nossa amostra para ficar uma forma mais prática, para tanto realizar a atividade, mas também para fazer as observações e chegar à conclusão. Então, nós pegamos o segundo ano do ensino fundamental da professora Ana Maria Ortiz Ribeiro, onde contém 31 alunos da faixa etária de 8 anos aproximadamente. Essa foto mostra a fachada da escola. Essa daqui é uma visão do pátio, né? Uma visão de onde ocorrem as atividades físicas dessa escola. Falando um pouquinho dos resíduos recicláveis, né, que foi um momento onde nós criamos e fizemos a montagem desses brinquedos, foi utilizados potes de plástico, né, aqueles potes de maionese, garrafas de plástico, que são as de refrigerante, e sobras de tecidos, entre outras coisas, como pedregulhos ou itens que fizessem o suporte, né, desses materiais. E aqui a gente vê os exemplos nas fotos dessa montagem, dessa construção. Pensando no desenvolvimento dessas atividades, nós tivemos inicialmente em que os alunos tiveram uma proposta de pintar em folha sulfite um desenho de um pássaro e também uma máscara de coelho, que isso iria ser utilizado na próxima etapa. E aí, já falando na próxima etapa, que foi desenvolvida na parte externa da escola, nós escolhemos algumas brincadeiras, e dentre elas essas três mencionadas, que é a primeira, empilhamento e equilíbrio, onde os alunos foram submetidos a empilhar em forma de pirâmide os potes de maionese. A segunda atividade foi a de boliche, onde os alunos empilham os materiais e jogam uma bola para derrubar os pinos. E a terceira é o coelhinho sai da toca, onde os alunos são estimulados a utilizar o próprio corpo e também a habilidade de trabalho em grupo. Aqui nós temos alguns exemplos de fotos realmente da execução. Então, a primeira foto retrata os pinos, né, executados na atividade de boliche. Abaixo a pirâmide com os potes de maionese. Depois, no centro, nós temos as crianças já observando os pinos na atividade de boliche. Abaixo, os bambolês representando as tocas dos coelhinhos. Temos o desenho do passarinho, onde os alunos utilizaram para colar na pirâmide, a fim de manter o equilíbrio da pirâmide. E, por fim, a atividade em grupo realizada neles, onde eles já estão com a máscara de coelhinho e utilizam uma perna só para ir trocando de toca, tá? Mas essas atividades foram sendo moldadas na hora. Aqui tem uma foto exemplificando um pouco da atividade. Ali está a integrante do grupo, Ivana, exemplificando, né, a atividade. E aí, por fim, nós tivemos a nossa conclusão, em que pudemos observar que realmente a brincadeira é um grande aliado no desenvolvimento motor da criança. É que realmente na escola é possível observar o quão importante vinculado com a educação
e também a ideia de construção pedagógica, né? E com a idealização da brincadeira, como ela é de fácil realização, e inclusive na inclusão de brinquedos e materiais que não têm custo, nós podemos observar que as crianças tiveram um rendimento satisfatório e que elas conseguiram desenvolver sim a parte de habilidades motoras, e que realmente é um potencial onde agrega uma riqueza para que a criança tenha esse desenvolvimento.